Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva, ative o sino de notificações e também deixe o seu joinha se o vídeo for relevante para você. Hoje eu venho revelar, confessar aqui a segunda parte do qual eu fui aí um narcisista durante quase toda a minha vida. Teve uma inscrita aí que comentou que o narcisista ele camufla, né? Que o narcisista nunca muda. Aí depende, né? Depende do narcisista. No meu caso, eu estou muito arrependido e venho hoje pagando pena por tudo que eu fiz na vida, arrependido profundamente. E tô tão arrependido que hoje eu tenho uma visão diferente do mundo, tenho uma visão diferente das pessoas. Eu acabei me conhecendo melhor e vendo quem eu sou realmente. Bom, vamos começar. Hoje eu venho revelar aqui quando foi que eu descobri que eu estava sendo um narcisista. Descobri o quanto eu estava sendo cruel com as pessoas, principalmente as pessoas ao meu redor, minha família. E isso já vem desde pequeno, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu já venho já com distúrbio mental desde pequeno, desde criança. Mas quando foi aí pela minha juventude, os 17 anos, 16, 15 anos, nesse período mais ou menos, eu lembro que, como eu disse no outro vídeo, eu desprezava, né? Desprezava a minha família, desprezava a minha mãe principalmente. E quando como ela tinha aí o seu transtorno mental, às vezes ela ficava descontrolada para lá e para cá e não parava. E eu que ficava em casa, quando eu ficava em casa, eu acabava amarrando ela na cama. Além de amarrar ela na cama, eu forçava ela a tomar aqueles antidepressivos. Eu era cruel com ela. Eu tinha vergonha, eu não tinha paciência, eu me irritava fácil com os comportamentos dela. E depois tinha os irmãos também, quais eu me irritava. E até hoje eu venho trabalhando isso em mim, essa questão da irritabilidade, de me irritar assim com os irmãos. Bom, mas aí o que aconteceu? Depois dos 20 anos, eu saí de casa, me casei, não deu certo, durou 5 meses por conta do meu transtorno também. Eu não consegui me dar bem com a pessoa, acabei deixando ela, apesar de eu ser apaixonado por ela, acabei deixando ela e voltei para casa. E o inferno continuou. Eu vivia brigando com meu pai era dependente de álcool, apesar de trabalhador, mas dependia de álcool, também era irritado. E eu não conseguia arrumar trabalho, né? Eu não parava em casa quase que. Eu vivia assim, sempre saindo para algumas outras cidades para ver se conseguia alguma coisa, mas nunca conseguia nada. O meu transtorno era visível, né? A minha incapacidade mental. Eu não conseguia convencer as pessoas para arrumar um trabalho. Exemplo disso é que quando eu consegui um trabalho na empresa a qual meu pai trabalhava e também um dos meus irmãos trabalhava, demorou muitos anos. Eu consegui depois que eu acabei viciando em maconha por conta, naquela época, no início já, com o efeito da maconha, eu consegui convencer o psicólogo, né? Ele achou que eu era uma pessoa assim, total, equilibrada, mas no fundo eu estava escondendo atrás da droga, né? Na verdade, eu de cara limpa eu não era eu era um nada. E aí trabalhei nessa empresa aí por um período. Quando eu saí de lá, consegui um relacionamento com outra pessoa também e eu continuava no uso da droga. E consegui aí me relacionar com essa pessoa durante um bom tempo, uns 10 anos. Nesse período, eu saí da empresa, criei aí, abri uma empresa para mim, toquei uma mercearia, mas eu continuava usando droga e acabei viciando em bebida. Nesse comércio meu vendia bebida e aí a droga, aprofundei mais nas drogas ainda, aprofundei bem mais nas drogas. Mas eu estava indo, o comércio estava fluindo, tive uma filha nesse período aí com essa pessoa. Porém, eu vivia só drogado, né? Era droga todo dia, o dia inteiro, a noite inteira. Chegava em casa de madrugada, não comia, não via minha filha crescer. Minha atenção para a esposa era mínima e quando dava atenção era uma atenção assim muito cruel. E vivi com ela durante 10 anos. E nesse período que eu vivi com ela, eu acabei viciando em crack, acabei sendo preso. E depois que eu fui preso, o comércio já não funcionou mais.
Meu comércio já não andou mais. Quando eu comecei o comércio, meu pai e meus irmãos, eles ficaram até empolgados, né? Eles tinham uma visão minha de uma pessoa assim cruel, uma pessoa que não andava, que não desenvolvia, mas eles viram me desenvolver no comércio, eles ficaram até contentes com isso. Mas demorou pouco tempo, né? Logo eu fui preso, todo mundo descobriu que eu usava droga. Bom, enfim, aí depois que eu fui preso, o comércio desandou. E aí foi quando o casamento também começou a desandar. Começou a desandar, comecei a usar crack. Comecei a usar crack e o relacionamento já não estava bem, era muita briga. E aí foi quando eu procurei um psicólogo. Aliás, procurei não, fui obrigado a passar por um psicólogo, um psiquiatra, por conta daquela prisão. Me obrigaram, me intimaram a passar aí. Eu comecei a passar e por conta disso, passando por psicólogo e psiquiatra, acabei me aprofundando mais. Aí eu pensei em sair das drogas. Pensei em trocar as drogas ilícitas por drogas lícitas, como os remédios psiquiátricos. Eu já estava naquela época, eu já estava quase que diagnosticando como um doente mental, um esquizofrênico. Foi nesse período que eu entrei em surto muito profundo e acabei, por conta de palavras pesadas, prejudicando e levando meu pai à morte precoce. Depois de um tempo, caiu minha ficha. Até então, durante meu pai ter falecido, mas depois de um tempo, antes de eu tomar consciência do que eu estava fazendo, eu estava totalmente inconsciente, fazendo tudo aquela coisa, fazendo mal para todo mundo, para toda a família, para mim. E aí eu comecei a cair em depressão e comecei a tentar mudar de remédio para droga e não consegui. Aí que eu fiquei mais paranoico ainda. Um dia era maconha, outro dia era remédio e não parava, era uma confusão na minha vida. Até então eu não sabia o porquê que meu pai tinha falecido. E depois por acaso, aconteceu de eu e minha mulher não estar se dando bem. Aliás, por acaso não, né? Na verdade, a gente começou o nosso relacionamento a acabar mesmo, que eu comecei a ficar em depressão, comecei a ficar dependente, carente, já não estava conseguindo trabalhar mais. E aí foi quando, por conta, entrei em depressão total. Mas nisso, por conta de um negócio que minha mulher tinha proporcionado, né? Que ela entrou lá em contato com alguém e por causa dela eu acabei comprando algo. Eu sei que houve um conflito, um desentendimento entre nós por causa de outra pessoa. E por conta disso eu já estava bebendo, me drogando, né, dia e noite naquela época. E por conta disso entrei em um surto muito grave também, né, no meio da rua. Até minha filha ainda tinha 5 anos de idade, salvo engano, e ela presenciou todo esse surto meu, onde foi um barraco na rua, né? Eu xinguei minha esposa de todo nome, depois insisti, né, nessa agressão verbal contra ela, e foi acompanhando ela, agredindo ela verbalmente até a casa da mãe dela. Foi aonde que o pessoal veio para socorrer ela e acabaram me segurando e quase me mataram e quase fui preso novamente. E também eu lembro, né, esse surto, por exemplo, qual eu defamei minha esposa no meio da rua, minha filha presenciou todo esse comportamento meu, né, esse distúrbio meu. Então aquilo ali, para mim também, me pesou muito e me pesa até hoje dela ter presenciado aquilo. Aquilo ali para ela foi um trauma, né, na idade que ela estava. Então isso me pesa também. É uma situação, um acontecido que não tem como eu voltar atrás mais. Depois disso, acabei procurando um meio de me internar. Me internei, fiquei uns dias internado, aí voltei, já não voltei já uns 3 dias depois, já sem com vontade mesmo, né? De não querer mais usar droga, nem beber, nem fumar, nem nada. E voltei com tudo. Comecei a frequentar a igreja, e foi nesse período que eu comecei a conhecer aí a palavra da Bíblia. Eu não me dei bem na igreja porque eu ouvi conversas lá e não me agradou muito. Porém, quando eu saí da igreja, eu comecei a me dedicar e prestar atenção na Bíblia. E foi lá na Bíblia que eu encontrei a palavra lá em Provérbios,
Então, através dessa palavra em Provérbios 29, que diz: o homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz e de repente será destruído sem que haja remédio. Então, essa palavra é que me fez reconhecer o mal que eu tinha causado para o meu pai. Me fez reconhecer como um narcisista, um ser perverso. E foi por conta dessa palavra que eu comecei a tomar consciência o porquê meu pai tinha falecido. E de lá então até hoje eu venho tomando consciência de tudo que eu falo, de tudo que eu faço pesa em mim. Porque eu sempre fui uma pessoa sem controle emocional. Então, por conta disso, dessa descoberta na Bíblia, tudo que eu falo e de repente vem na minha consciência, pesa aquilo que eu falei. Eu entro em desespero daquilo que eu falei, me arrependo. Tive esse comportamento durante muitos anos com um dos meus irmãos também, principalmente quando eu estava fumando maconha. Eu falava coisas pesadas para ele, mas eu não tomava consciência naquela época. Depois desse tempo, que eu fui tomar consciência de tudo que eu falava para ele. Então foi depois que eu entrei na igreja que eu conheci a palavra lá em Provérbios, que se você fala demais isso para a pessoa, ela ficará doente e não terá mais cura. E no caso foi o caso do meu pai, ele não teve mais cura. Foi o que eu interpretei. E foi por conta disso que eu até hoje eu venho preocupado com o que eu falo e dominando, né? Dominando mais o meu controle emocional, principalmente diante de casa. E por conta disso, quando eu fui descobrindo realmente quem eu sou, né? Eu fui também descobrindo quem são as pessoas. Não está sendo fácil para mim. Hoje eu vivo aqui com 3 irmãos meus e às vezes eu me irrito porque eles são esquizofrênicos, eles não conseguem conduzir a vida deles adequadamente. Eu me irrito. Eu fui diagnosticado esquizofrênico, trabalhei, fui aposentado por quase 20 anos e depois saí disso, né? Durante muito tempo fiquei usando crack, maconha, bebida, durante quase 30 anos da minha vida. E já faz um tempão que eu consegui sair, que hoje eu tô puro, limpo, né? Me controlando melhor. E vivo aqui com esses 3 irmãos meus. Hoje eu tenho controle. Apesar de eu ficar, não vou negar que eu me irrito, mas eu consigo controlar essa irritabilidade dentro de mim e ela passa. Então às vezes eu fico assim, meio deprimido, meio angustiado aqui sim, mas engulo isso tudo sozinho. Não passo mais para o psicólogo, nem para o psiquiatra, nem tomo remédio. E estou conseguindo ter uma relação melhor com os meus irmãos, entre aspas, né? E por isso que eu falo muito do sentimento de ódio, sentimento de mágoa, de rancor, sentimento de culpa, sentimento de inveja. Eu consegui identificar isso tudo em mim, né? E por conta desses sentimentos que a minha relação com a família é meio empacada. Então eu venho trabalhando isso em mim. Por isso que eu falo muito sobre a gente reconhecer esses sentimentos na gente, para a gente poder ter uma relação melhor com as pessoas. E hoje eu sei que as pessoas não são nada daquilo que elas parecem, né? E por conta disso, quando eu descobri quem eu sou, eu procuro controlar tudo que eu falo, tudo que eu faço. E percebi que a minha vida só andava para trás porque eu vivia explorando, sendo falso, fingindo. Hoje eu não finjo mais. Às vezes, até por conta de eu não fingir muito, eu tenho até dificuldade em alguns relacionamentos com pessoas. As pessoas me interpretam errado às vezes. E quero dizer que o controle emocional é tudo na vida da gente. O controle emocional é tudo. É através do controle emocional que a vida da gente vai fluir. Antes eu queria deixar aqui que antes eu era um bobo na sociedade. Depois que eu descobri quem eu sou realmente, e depois eu quero passar aqui que quando você descobre quem é você, você descobre realmente quem são as pessoas e fica mais fácil você lidar com elas, certo? Porque todos nós, eu acredito que todos nós temos os nossos podres, as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos ódios, enfim, mas a maioria não sabe que tem isso, ela só vê isso nos outros, por isso tem a questão do ódio. Bom, desculpe então até aqui, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.